A maioria das prefeituras tem até o dia 30 de setembro para entregar às câmaras a Lei Orçamentária Anual de 2016. A LOA disciplina todas as ações do governo e nenhuma despesa pública pode ser realizada fora do orçamento. Mas a preocupação da vez é com a crise econômica. A LOA é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e receitas do município para o ano seguinte. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado pela Câmara até o final de cada ano. Ele é considerado o instrumento mais importante do exercício da democracia. O Estado, ele define as suas prioridades com base nos anseios da população e coloca isso no orçamento. Então, se não está no orçamento, não adianta que não vai poder ser gasto. Os municípios estão preocupados com a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 diante do cenário econômico. O governo federal já prevê um déficit de 30 bilhões de reais. E essa é a primeira vez que um projeto tem estimativa de gastos maiores do que as receitas. Algumas cidades já estão enfrentando problemas nas transferências de convênios. Por exemplo, nós temos alguns convênios aqui, federal, estadual, e tem alguns que já está assim, a gente já fez a licitação, só que o recurso não veio ainda. A secretária da Fazenda de Sertãozinho fala ainda que tudo isso vai refletir no orçamento de 2016. A expectativa não é das melhores. Em 2015, a cidade teve 403 milhões de reais para funcionar. E para o próximo ano, o valor deve crescer pouco, só cerca de 3% e chegar a 415 milhões. A gente tem que fazer o orçamento com o pé no chão, não pode se iludir com receita, porque as receitas são estimadas e as despesas são fixadas. Por isso que tem que ter corte de gasto, porque o princípio do equilíbrio é fundamental na administração pública. Araraquara também vai precisar apertar os cintos. O secretário da Fazenda diz que está difícil para o Executivo equilibrar receita e despesa em função da queda na arrecadação. O orçamento do município de 2015, no valor de 540 milhões de reais, já saiu contingenciado. E do ano que vem não vai ser muito diferente. Pode chegar a 545 milhões. Nós não vamos ter o crescimento na arrecadação dentro da inflação do período. Vamos ter que trabalhar em cortes de gastos sem prejudicar o serviço público. Um item que eu posso te dar um exemplo é o corte na hora extra, que nós temos ainda uma pressão muito grande, principalmente da saúde e da educação. O município anunciou outras mudanças para economizar, como, por exemplo, a redução no horário de atendimento de algumas unidades públicas. A prefeitura, que hoje funciona das 9 às 5 da tarde, a partir do dia 19 de setembro, será das 11h45 às 18 horas. Dessa forma, a gente procura economizar na energia, no gasto da hora extra, vale transporte do funcionário, telefonia, e aí a população então vai ter o quê? Menos hora disponível para atendimento. São Carlos também aplicou algumas medidas para driblar as dificuldades financeiras. O município tem uma dívida consolidada para 2016 de 193 milhões de reais. E o orçamento para o ano que vem deve crescer só cerca de 5%. Enquanto o município teve 699 milhões de reais para trabalhar em 2015, para o seguinte pode ser de 733. A Câmara está preocupada com o projeto que vai receber diante da situação dos cofres públicos. Nós aguardamos, na verdade, um orçamento enxuto, que de fato atenda às principais demandas e necessidades da população da nossa cidade. Eu acredito que o prefeito municipal e a sua equipe esteja preocupada e atenta com a situação do momento que passa a cidade de São Carlos. Em Franca, a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento está atenta às contas do município. Em 2015, o orçamento foi de 663 milhões de reais. Para o ano que vem, a cidade estima 755, uma perspectiva de arrecadação de quase 100 milhões. Apesar do aumento mais significativo do que em outros municípios, a vereadora fala em cautela. As medidas que precisam ser tomadas nesse momento são medidas de corte, realmente. A economia doméstica é aquilo que a gente faz dentro de casa. Se você tem um orçamento X
e você gasta 2x, você entra num déficit. Ribeirão Preto também vai precisar de muita prudência, apesar do município não ter divulgado a estimativa do orçamento para 2016. O de 2015 foi de 2 bilhões e 500 milhões de reais e não está fácil para fechar as contas. O presidente da Câmara aguarda o projeto de lei do Executivo até o dia 30 de setembro. O papel da Câmara, como todos os anos, nós recebemos os documentos da mão do secretário da Fazenda e colocamos à disposição da Comissão de Justiça e que para os vereadores tomar ciência e também elaborar suas emendas. Nós vamos cumprir o nosso papel, todos os trâmites legais, inclusive aquilo que está dentro da lei, inclusive da lei da responsabilidade fiscal. A Câmara tem a função de estudar todo o orçamento, checar se ele contempla uma capacidade do gestor público de investir, de melhorar os serviços públicos e se tem gastos desnecessários. É isso que o vereador tem que ficar de olho, se não tem desperdício e se onde mais precisa de recurso está sendo previsto isso no orçamento. A população também deve acompanhar tudo isso participando das audiências públicas, principalmente as entidades que representam o povo. Mas a presença de todos geralmente é muito pequena. O que deveria acontecer ao contrário, deveria dar bastante sugestões, porque ela faz parte de tudo isso que vai acontecer no ano que vem, relacionado às coisas que serão feitas para elas. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é também a execução desse orçamento, né, que tem que ser acompanhado, senão o gestor público acaba direcionando recursos do orçamento para uma finalidade, para outras finalidades, o que também é muito ruim. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube.